capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estava claramente definida, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição, o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Quem quiser continuar a leitura, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, convidando todos a fazer a nossa prece de abertura, que possamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, agradecidos a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, para aprender as lições de Jesus, para relembrar o que já nos foi dito. Esse grande processo que nós estamos em busca do conhecimento, em busca da sabedoria, em busca de nos tornarmos espíritos melhores. Com certeza, um dia alcançaremos os mundos celestes, as moradas celestes do nosso Pai, que o nosso Pai há tanto tempo tem preparado para nós. Com certeza, Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso guia, está sempre conosco a nos mostrar o caminho que devemos seguir. Que Jesus, que é o nosso mestre, o nosso amigo, possa estar conosco, hoje e sempre, que assim seja. Temos aqui hoje o tema dessa noite, as 3 revelações do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. É o senhor Fábio que vai apresentar para a gente o tema. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao CENOL, Centro Espírita Nosso Lar. Então, dando continuidade aos nossos estudos acerca do Evangelho de Jesus, hoje nós iremos falar sobre as 3 revelações. Então, rogamos a Jesus que nos ampare, que nos ilumine em mais essa noite de reflexão. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, nós indagamos a espiritualidade superior, onde está escrito a lei de Deus. E os benfeitores do plano maior foram sucintos em responder na consciência, na nossa consciência. E não satisfeitos, com a resposta, nós continuamos a pergunta: mas se a lei divina está gravada em nós, na nossa consciência, será que essa lei precisa ser revelada? Será que ela precisa ser mostrada para nós? E os luminares afirmam na mesma questão, na complementação, na questão 621A, eles afirmam que o homem a esqueceu e a menosprezou, essa lei que está gravada em nós. Deus quis, está grafado lá, Deus quis que ela fosse lembrada. E o Evangelho é esse lembrete, um lembrete para nós que abandonamos, esquecemos ou menosprezamos essa lei divina. E se nós esquecemos essa lei, Deus vê a necessidade de enviar lembretes para que a gente possa realmente recordar de toda essa lei divina, apesar delas estar gravado em nós mesmos. Então, as revelações divinas, elas surgem
como esses lembretes. Mas qual é o conceito de revelação? Nós já ouvimos isso em alguns momentos, mas o que significa revelação? Revelação significa descoberta. Revelar é tirar de sob o véu. É uma demonstração de alguma coisa que está desconhecida, alguma coisa que está lá, mas está oculta para nós. É como se estivesse escondida para o nosso olhar. Então a gente pode dizer que é tudo aquilo que o véu da nossa ignorância ainda encobre, ainda não consegue perceber, ainda não consegue ficar muito esclarecido no nosso entendimento. Então é um esclarecimento que o mundo espiritual envia para nós de tempos em tempos, de acordo com a necessidade de cada povo. Essas revelações, elas são dosadas conforme o grau de evolução de cada povo, de cada população, que de tempos em tempos recebe esses esclarecimentos. Então, se uma revelação fosse muito avançada para aquele povo, esse povo não iria entender, não iria compreender e iria, consequentemente, rejeitar essa revelação, porque esse povo não iria assimilar aqueles conhecimentos, já que seria uma revelação muito acima do entendimento daquele povo. Assim como um professor que, mesmo sabendo muito, quando ele vai ministrar uma aula para o jardim de infância, por exemplo, para as crianças, ele vai usar a linguagem daquelas crianças para que elas possam entender, para que elas possam compreender. Então, essas revelações espirituais, elas ocorrem sempre que o progresso humano exigir. Então, quanto mais desenvolvimento intelectual e moral nós alcançarmos, mais informações do alto virão. A ciência também tem os seus reveladores. Isaac Newton, quando formulou a lei da gravidade, ele, na verdade, ele não inventou, não criou essa lei. A lei, ela já existia. Havia uma lei divina, que as leis físicas, assim como as leis biológicas, as leis químicas, são leis que regem a matéria, mas são leis divinas. Elas já existiam. Antes de Isaac Newton formular, perceber que havia uma força que puxava tudo para o centro da Terra, se alguém passasse por cima de um buraco, iria cair, porque essa lei já existia. Isaac Newton apenas percebeu e formulou uma lei física. E essas informações que chegam até nós, elas são importantes, pois contribuem para o nosso desenvolvimento humano. E, consequentemente, essas informações, elas servirão como base para conhecimentos futuros. E se nós precisamos dessas informações, para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer, e em dado momento a gente não consegue assimilar, a gente não consegue perceber essas leis vigentes, essas leis existentes, se a gente não consegue fazer isso sozinho, o plano espiritual superior, ele promove as chamadas revelações. Então, a previdência divina, ela age como aquele pai cuidadoso, que, visando o nosso bem, o nosso futuro, envia mensageiros para revelar essa lei divina, para revelar essa verdade. Então, de tempos em tempos, a Terra, ela é visitada por alguns missionários, que vêm até nós jogar essa luz para nós. E essa luz, ela vai clarear os nossos horizontes. São os chamados avatares. E pelo conceito hindu, avatar é uma manifestação de um ser imortal, por vezes até do ser supremo, que significa descida de Deus
ou simplesmente encarnação. Então, qualquer espírito que ocupe um corpo de carne, representando assim uma manifestação de Deus aqui na Terra, é chamado de avatar. Tivemos o Buda, 600 anos antes de Cristo, Zoroastro, tivemos o Krishna, Confúcio e tantos outros que são menos famosos na história, mas veio também, no tempo certo, trazer alguma mensagem. Mais recentemente, podemos citar Gandhi com sua mensagem de não violência quando buscou a libertação da Índia. Outros vultos da humanidade, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, espíritos que até poderiam já habitar mundos mais elevados, mas que por opção, pelo uso do seu livre-arbítrio, optaram por ficar no orbe terrestre para nos auxiliar. Enfim, são missionários que Jesus envia, Jesus como o nosso governador do orbe terrestre, nos envia de tempos em tempos para sacudir determinado povo. Um povo que estava precisando receber e ouvir aquela mensagem, aquele esclarecimento. Mas algumas dessas revelações tiveram um caráter mais abrangente, mais amplo. E por que isso? Por que algumas revelações, todas são importantes? Porque vêm do Pai. Jesus a serviço de Deus e como governador deste orbe envia esses missionários. Mas algumas revelações, elas, como dissemos, são mais abrangentes. Por quê? Porque algumas revelações, elas não são direcionadas apenas para um povo, e sim para o esclarecimento de toda a humanidade, né? De todo o planeta Terra. Então, essas revelações, quando possuem uma origem superior, elas servem para facilitar a compreensão de nossa parte a respeito de tudo que nos envolve, tudo que seja relevante para a nossa caminhada, servindo como uma bússola, como um direcionamento, né, como um caminho seguro, um caminho reto, para que a gente possa, aos poucos, gradativamente, a gente possa pautar as nossas vidas, o nosso comportamento, seguindo essas diretrizes que essas revelações maiores nos proporcionam. E ao longo da história tivemos 3 grandes revelações. E quando falamos nessas 3 grandes revelações, falamos aqueles que possuem alguma afinidade com os textos sagrados, pois as 3 revelações que nós falaremos aqui, elas são mencionadas na Bíblia, citadas por Jesus e relembradas pela doutrina espírita. E são muitos os que se afinizam com os textos bíblicos, com as escrituras sagradas. Os judeus, os próprios islâmicos, pois o Alcorão, ele tem como base, ele se baseia tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, apesar de ter algumas divergências, é claro. Os católicos, os protestantes, evangélicos, são escolas religiosas que estão relacionadas com a Bíblia, né, que tem alguma vinculação, que tem essa ligação. E na Bíblia, nesses textos sagrados, nós podemos notar essas 3 grandes revelações. Temos a primeira grande revelação em Moisés, que trouxe a mensagem para nós de um Deus único. Esse é o ponto forte, o ápice dessa primeira revelação. Porque até então havia uma crença que imperava entre nós de muitos deuses, uma crença politeísta. Então havia a crença de vários deuses. Então cada povo seguia a sua cultura, os seus valores, pautava os seus valores
e os seus princípios conforme os normativos dessa ou daquela divindade. E aí vem Moisés, né, revelar a verdade do Deus único, porque realmente não faria sentido, né, se nós tivéssemos vários deuses. Como ficaria o poder de cada Deus e a relação entre um poder e outro? Então, é muito mais sensato, faz muito mais sentido que haja apenas um Criador, né? Que haja apenas um Pai. Então, nessa primeira revelação de Moisés, ele ainda toca numa questão da justiça. E como que funcionava a justiça? Lembrando que a lei de Moisés, ela é composta por duas partes distintas. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, com os 10 mandamentos, e a lei civil, a lei disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. E nessa lei civil, o conceito de justiça, né, que imperava era a lei de Talião. E essa lei, essa expressão, esse termo, vem do latim, lex talionis. Lex de lei e talionis de talis, de tal, né? É algo como idêntico, é exatamente aquilo. Então, e hoje a gente escuta muito relacionado a essa lei de Talião a expressão retaliação. E essa lei, ela é frequentemente expressa pela máxima olho por olho, dente por dente. Mas é interessante a gente observar sobre essa lei de Talião, que apesar da gente olhar com maus olhos essa lei, olhar como algo negativo, e até a gente já falou aqui, né, muitas vezes, já ouvimos, que a gente não deve mais seguir em nosso comportamento essa lei de Talião, apesar de ainda seguirmos com muita frequência, embora a gente não perceba. Porque essa lei de Talião, ela tem aquela denotação muito negativa, né? Aquele que matar merece morrer. E nós ainda agimos nas nossas relações, ainda seguindo, às vezes sutilmente, seguimos essa lei, né? A gente sempre quer revidar uma ofensa, né? A gente sempre quer devolver aquela injúria. Só que quando Moisés, ele colocou o regimento dente por dente, olho por olho, ele quis colocar um limite nas reações, nas vinganças à época. Porque muitas vezes um indivíduo, ele quebrava o dente de uma pessoa e a vítima, né, que recebia aquela ofensa, queria tirar a vida do ofensor. E aí Moisés coloca aquele limite. Não, você tem o direito de tirar apenas o dente dele, porque foi isso que ele fez com você, e não tirar a vida dele, né? Seria desproporcional. Então, por isso que Moisés disciplina aquela lei civil, porque aquela lei mostrava, ensinava uma reciprocidade, né? Uma reação proporcional àquela ofensa. Então, o fator importante nessa primeira revelação é o fator justiça, pois o indivíduo, ele deve receber ele não deve receber uma pena maior do que a falta cometida. Então, por isso que Moisés disciplina. Só que a gente precisa trazer esse ensinamento, essa reflexão para os nossos dias, né? Para a nossa época. E como que nós entendemos, né? Absorvendo o lado positivo dessa lei? É a justiça da lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Então, a primeira revelação, com os 10 mandamentos, iniciava uma nova era, um novo marco na história do nosso aprendizado, né? Na história do aprendizado humano, porque nós já estávamos em condições de assimilar, de compreender novas lições acerca, né, para que a gente pudesse crescer, continuar
esse crescimento, esse aprendizado espiritual. Por isso que os 10 mandamentos, ainda que com um sentido muito restringido, esses mandamentos não deixariam de ser, como afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, o frontispício da obra. Frontispício significa a fachada, a entrada de um prédio, né? É aquele cartão de visita, né? Aquela fachada principal de uma edificação. É a ilustração da folha de rosto de uma instituição. É como, abre aspas, né, está lá no Evangelho, um farol que deverá iluminar a humanidade no caminho a percorrer. Então, aqueles mandamentos, eles seriam o início, né? Ele abriria as portas para conhecimentos futuros que viriam quando nós estivéssemos preparados para receber. Por isso, Emmanuel, na obra O Consolador, ele responde na questão 267 do livro a seguinte pergunta: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores na educação religiosa do homem? Ou seja, para que serve, ou para que serviu, né, o Velho Testamento? Qual é a importância dele? Emmanuel responde. Veja a resposta de Emmanuel. No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, era um simbolismo, havia muito simbolismo ali, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, né, de todos nós, deve ser considerado como a pedra angular, como a fonte máter da revelação divina. Então, aqueles mandamentos estavam abrindo a porta para que novos conhecimentos chegassem até nós, porque conhecimentos futuros, né, conhecimentos viriam para que a gente pudesse assimilar essa verdade do universo, essa verdade da vida. Então era necessário um pontapé inicial. Caminhamos um pouco mais, né, passamos a ter uma capacidade maior, né, de continuar esse aprendizado, e era necessário um segundo estágio dessa verdade. A segunda revelação foi um acontecimento grandioso na história da humanidade. Desce à terra Jesus. A segunda e maior e mais importante revelação que tivemos. E como ele mesmo disse, não veio destruir a lei de Deus, mas dar-lhe cumprimento, desenvolvendo a humanidade ao grau de desenvolvimento que nós já estávamos aptos a receber. A vinda do governador espiritual do orbe terrestre pode, se assim dizer, como a mais importante e a maior revelação que já tivemos. Porque Jesus, ele vem nos falar sobre solidariedade, sobre participação, sobre colaboração, sobre o perdão. Mas a essência, o que caracteriza mais essa revelação é o amor. Até porque quem ama, perdoa. E Jesus resume toda a lei e os profetas no maior mandamento de todos, quando ele diz que devíamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse mandamento maior, né, que se consubstancia no amor, esse mandamento ele já havia sido dito lá no Velho Testamento, mostrando para nós que efetivamente Jesus não tinha vindo criar uma moral nova referente às leis divinas. Ele estava dando cumprimento, ele estava aqui para vivenciar, para nos mostrar efetivamente. E aí a gente percebe isso quando a gente vê que lá em Deuteronômio 6,5 a gente vê o amar a Deus acima de todas as coisas. E em Levítico 19,18, o amar ao próximo como a ti mesmo. Então o amor, ele foi
o verbo mais utilizado por Jesus. Essa grande revelação que Deus nos enviou e que continha esses aspectos do amor para que pudesse servir como norte na nossa caminhada. E essa revelação, essa maior revelação, continua conosco, pois o Cristo afirmou que nenhuma ovelha, que o Pai me confiou, disse ele, se perderia, nenhuma ovelha. Então, enquanto houver uma lágrima de sofrimento, de dor, Jesus permanecerá ao nosso lado, Ele ficará conosco para servir de guia, para servir como um roteiro seguro, porque Jesus efetivamente é a porta. Ele, de fato, é o modelo a ser seguido, é o nosso guia. E o que é um guia? Um guia é alguém que conhece muito bem um caminho a ser percorrido. Jesus é libertador, porque Salvador, já dissemos aqui, é aquele que nos tira e nos leva nos braços. Jesus não faz isso. Jesus é libertador, porque libertador é aquele que abre a porta e diz: saia, com as suas próprias pernas. Ele nos dá os insumos, os conhecimentos, para que a gente possa caminhar sozinhos, para que a gente possa, mesmo caindo, porque somos imperfeitos, que a gente possa constantemente levantar, se reerguer e caminhar, continuar, sempre sob a égide dele, com esse amparo. Então, Jesus, ele nos libertou da ignorância por meio dos seus ensinos, por meio de suas parábolas. Ele abriu essa porta, abriu esses caminhos para essa realidade da nossa vida e disse: venha, mas ele não nos carrega, ele apenas mostra o caminho e nos acompanha, sempre nos intuindo, nos auxiliando, nos amparando. André Luiz, ele tem uma frase que ele diz assim: Jesus ilumina os caminhos, mas quem tem que percorrê-lo somos nós. Nós é que temos que caminhar, que percorrer esses caminhos. Então, cada ato de Jesus é um ensinamento. O amor resume toda a doutrina de Jesus, nosso mestre, que veio por amor a nós e não por sacrifício. Ele veio por amor, porque quando a gente faz algo por sacrifício, a gente deixa de fazer ou faz alguma coisa que a gente não queria muito fazer. Por isso, o sacrifício. Jesus veio por amor e não sacrificando alguma coisa. E ele não queria estar aqui, ele queria. Por isso que ele veio por amor a todos nós. Então, sua vida foi um exemplo de amor. E esse sentimento, ele é tão valioso e poderoso, e por isso que Jesus resume toda a lei e os profetas nesse sentimento maior, que é o amor. Só que Jesus não disse tudo. Ele não disse tudo. Ele não poderia falar à época, senão por parábolas, como ele afirma no Evangelho de João, quando ele diz: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento, naquele momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Um pouco mais adiante, o mesmo evangelista, João, atribui a Jesus as seguintes palavras: eu vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse.
Paráclito ou paracleto significa mentor, significa defensor, protetor. Surge então a terceira grande revelação, prometida pelo Cristo. O Espiritismo também não veio destruir a lei, mas cumprir, esclarecer essa mesma lei que Moisés já tinha iniciado, Jesus vivenciado, o Espiritismo vem esclarecer. Dessa vez, não mais por parábolas, mas numa linguagem clara, numa linguagem direta, porque a humanidade já se encontrava mais amadurecida. Já éramos capazes de receber esses ensinamentos, assim como Jesus já tinha prometido. Então, o Espiritismo, dessa vez, sendo a terceira revelação, ele não seria mais personificada em um ser, em uma pessoa, mas na coletividade dos espíritos benfeitores do plano superior, do plano maior. E esses espíritos vieram a serviço de Jesus, tendo Allan Kardec como o codificador, aquele que seria encarregado de receber essas luzes, receber essas mensagens que vieram do alto, assim como as escrituras sagradas também vieram do alto, com esse papel de codificar, de colocar num código, numa letra, para que essa mensagem pudesse nos auxiliar mais uma vez e pudesse auxiliar toda a humanidade. E aí, Kardec se tornou uma espécie de ícone dessa revelação. Mas é um erro a gente colocar Kardec como a personificação dessa revelação. Ele foi apenas um instrumento que, com muito trabalho, com muito estudo, colocou no papel essas mensagens que vinham do alto. O Espiritismo é Jesus de volta, relembrando tudo o que o Cristo nos disse. Por isso, a terceira revelação é chamada de revelação da verdade. E o melhor argumento que nós podemos usar para responder àqueles que acham que o Espiritismo está equivocado é lembrar as palavras do próprio Cristo quando disse: pelos frutos os reconhecereis. Por acaso, disse ele, se colhe uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Se o fruto é bom, a árvore é boa. E quais são os frutos do Espiritismo? Quais são os frutos dessa terceira grande revelação? Quais são os frutos da doutrina espírita? A benevolência, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas, está lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. A caridade moral, a caridade material. O Espiritismo defende o autoconhecimento, a reforma íntima, a paciência, o estudo do Evangelho que o Cristo nos traz, a fraternidade, a solidariedade. Então, se os frutos são bons, a árvore é boa. E falamos isso com todo respeito às demais religiões, porque não há religião certa e religião errada. Existe a melhor religião é aquela que consegue promover uma transformação naquela pessoa e que consegue efetivamente fazer com que aquela pessoa reflita, olhe para dentro de si e encontre essa lei que Deus colocou dentro de nós. Aquela religião que conseguir passar esses valores, os valores do Evangelho que Jesus nos traz, para que, colocando esses princípios, esses valores em prática, essa pessoa consiga promover essa transformação interior, essa é a melhor religião para aquela pessoa. Porque sabemos que toda religião séria, ela tem o seu valor, pois Deus, Ele inspirou as diversas religiões do nosso planeta conforme as necessidades de cada povo, conforme o momento de aprendizado de cada um. E as religiões sérias, elas estão ajudando muitas pessoas,
a se tornarem melhores, a ajudarem os seus semelhantes, a fazer esse autoconhecimento, ou seja, buscando essas virtudes que nós aqui, na doutrina espírita, também buscamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos muitas mensagens assinadas por diversos espíritos, por diversos benfeitores espirituais. E a primeira mensagem que temos assinada, hoje nós estamos recomeçando as palestras do Evangelho segundo o Espiritismo com esse tema, as 3 revelações. Domingo passado foi encerrado, lá no último tema do livro, e hoje estamos recomeçando esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira instrução dos Espíritos, ela é assinada de um irmão que assina da seguinte forma: um espírito israelita. E esse espírito, ele faz a seguinte afirmação, porque ele, sendo um espírita israelita, a gente pode dizer que era um judeu, um espírito, um hebreu, são sinônimos. E esse espírito israelita, que assina assim, ele faz a seguinte afirmação: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, para resumirmos essas revelações, poderíamos lembrar Emmanuel, mais uma vez, no livro O Consolador, que diz: Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, ou seja, ressurgido, que voltou à vida, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. E no centro dessas 3 revelações, afirma Emmanuel, encontra-se Jesus Cristo, com o fundamento de toda a luz e de toda a verdade. Jesus fala ao nosso coração. E desde os primeiros momentos de sua chegada, Jesus já ensinava, como narra Humberto de Campos. Humberto de Campos narra que Simeão era um habitante de Jerusalém. Estava velhinho, cansado, sentindo que seu corpo físico se esvaía. Mas Simeão trazia consigo a esperança, que era de se encontrar com o enviado Jesus de Nazaré. Simeão crescera ouvindo seus pais e avós narrarem as profecias, e essas cantavam a vinda do Messias. Essas profecias eram as palavras de esperança que o mundo àquela época rogava aos céus. Diante de tanta miséria, tanta escravização, tantas aflições, o povo vivia sob o jugo das autoridades, dos poderosos, e clamava esse auxílio, esse socorro a Deus. Que se fizesse cumprir todas as promessas que os profetas, os médiuns, haviam prometido à humanidade. Numa tarde, Simeão, caminhando com muita dificuldade, se dirige ao grande templo de Jerusalém, adentra o templo, lê as Escrituras, conversa com as pessoas que ali estavam e observa que vem adentrando o grande templo, um casal trazendo um bebê no colo. Nesse instante, Simeão é tomado de uma grande emoção, porque médium que era, recebe a intuição que quem adentra o grande templo é José, Maria, trazendo o menino Jesus no colo. Simeão se aproxima com a ajuda de alguns amigos e pede a Maria que o deixe segurar aquela criança, aquele menino. Maria o entrega e Simeão passa a ter um diálogo com aquela criança, dizendo: Celeste menino, é você. A humanidade agora passa a ter um novo rumo, um novo norte. Os corações das criaturas novamente se enchem de alegria e toda a trajetória de vida haverá de ser reescrita, porque você
chegou. E começa a indagar o menino: mas como você, tão frágil, tão pequenino, vai representar os interesses de Deus, os interesses do Pai aqui na terra? Como vai conseguir isso, diante de tanta violência, tanta dor que permeia o mundo? Será que você pretende construir um grande templo muito maior do que esse, para reunir os poderosos, os ricos e os pobres, subjugados, para que todos juntos percebam, entendam que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai? Ou será que você pretende escrever um grande livro para ditar as regras, as disciplinas, para que os homens entendam verdadeiramente como viver como irmãos? Ou ainda será que você pretende envolver os ricos, os poderosos, para que, amontoando uma grande fortuna, uma grande riqueza, possa diminuir a dor de tantos, a dor que a tantos atinge nesse mundo? Mas Simeão não obtém resposta. Era uma criança, um menino. Ele só observa que em dado momento o bebê coloca a mãozinha dentro da túnica, no peito de Simeão, e começa a bater. Simeão, ainda emocionado, entrega o garoto a Maria, sai do templo, vai embora e dias depois desencarna. Simeão retorna à pátria espiritual e só então, um tempo depois, com o encontro com os seus benfeitores espirituais, é que ele vai entender a resposta daquele dia e fica sabendo que aquele sinal que Jesus, o pequeno menino Jesus, fez ao bater a mão em seu peito, significava que é no coração do homem que Jesus viria ensinar a criatura humana a representar os interesses divinos. É no coração de cada um de nós que está plantado os interesses do nosso Pai, os interesses divinos. Daí a certeza do coração guardar a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então Jesus, ele foi e é a maior revelação que já tivemos. O Espiritismo não vem falar sobre uma nova moral, vem apenas relembrar tudo aquilo que o Cristo disse, senão por parábolas, senão com uma linguagem que nós podíamos captar. Mas é chegado o tempo em que nós já somos capazes de absorver os mesmos conhecimentos, mas numa linguagem mais clara, mais direta. E é a Ele que eu rogo, em nome de todos nós, aqui presentes, ausentes, quem está nos assistindo, encarnados e desencarnados, que a gente possa encontrar essa força dentro de si, para superar nossas dificuldades, os momentos de aflição, as enfermidades que chegam até nós, porque somos capazes, porque não estamos sozinhos. Sempre teremos esse auxílio, esse amparo do nosso governador maior, que é Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Forma